aqui com dashboard de vendas e faturamento. Tá? Então, primeiro, vamos entender aqui as tabelas de dados, né, e painéis que podem ser feitos, né, com as informações de vendas e faturamento. Tá? As tabelas de dados principais relacionadas aos processos de vendas e faturamento são solicitações de cotação, análise crítica das solicitações de cotação, propostas comerciais, as rejeições de proposta comercial, quando a proposta comercial não é aceita pelo cliente, pedidos de venda, documentos de saída, né, quando eu vou faturar o meu pedido de venda, e comissões de venda. Tá? Então, sua empresa pode elaborar quantos painéis desejar, né, a partir dessas tabelas de dados. E aí, como exemplo, nós elaboramos 5 painéis. Tá? Painel de solicitação de cotação, painel de propostas comerciais, painel de pedidos de venda, painel de faturamento, feito com base nos documentos de saída emitidos com natureza venda, e painel de comissões de venda. Tá? Então, aqui a gente vai apresentar esses painéis que foram criados, e para cada tabela de dados, né, que foi utilizada na criação do painel, nós vamos entender os principais campos disponíveis, né, para a criação de relatórios e recomendar as dimensões e variáveis-chave para análise, para que vocês possam personalizar os seus relatórios. Tá? Então, primeiro vamos falar sobre o painel de solicitações de cotação. Tá? Então, para elaborar esse painel aqui, a gente utilizou essas duas tabelas, solicitação de cotação e análise crítica das solicitações de cotação. Vamos dar uma olhada aqui diretamente aqui no painel, tem um link aqui no artigo, tá? Esse link aqui está aberto para vocês acessarem, tá? Eu coloquei o link público, né, do painel para vocês poderem acessar e avaliar e criticar o painel. Então, vamos dar uma olhada aí no painel de solicitações de cotação, tá? Então, lembra que a solicitação de cotação é quando você recebe, né, uma solicitação do seu cliente, né, para apresentar uma proposta comercial para esse cliente. Então, aqui eu coloquei alguns totalizadores aqui no topo, totalizando os itens de solicitação que foram recebidos, tá, no ano. Então, tem aqui, olha, o total de itens no ano, 25, itens pendentes de análise crítica, 2, itens liberados para a proposta, 5, né, que já fizeram análise crítica e estão liberados para a proposta, itens com proposta, 13, né, que eu já apresentei proposta, e itens reprovados de análise crítica, 5. Aqui um gráfico, né, de itens de solicitação de cotação por mês barra ano, para eu conseguir acompanhar aqui quantos itens de solicitação de cotação estou recebendo a cada mês barra ano. Então, em abril eu recebi 12, em maio eu recebi 13. Aqui uma subdivisão por mês por status. Tá? Então, aqui em maio, cada cor aqui representa um status, né, do item da solicitação de compra. Tá? Então, se eu somar os dois aqui, 12 mais 13 dá os 25 aqui no ano, né? Aqui do lado um gráfico para avaliar os motivos para reprovação na análise crítica, né? Então, quando eu recebo uma solicitação de cotação, eu posso avaliar, fazer análise crítica dela ali, e caso eu não vá apresentar uma proposta, eu tenho que informar por que eu não vou apresentar uma proposta. Então, aqui eu estou analisando os motivos, né, para reprovação na análise crítica, para entender os motivos mais comuns, que isso pode dar algumas ideias de melhoria aí para a minha empresa. Tá? Então, estou avaliando aqui percentualmente, né, os motivos para reprovação na análise crítica. Por fim, aqui eu tenho 3 tabelas dinâmicas, um ranking de solicitações por cliente no ano, para avaliar qual cliente está enviando mais solicitação de cotação para a minha empresa. Aqui um ranking de solicitações por contato no ano, para eu ver qual contato, né, tá gerando mais solicitação. Você preenche ali o contato quando você está criando a solicitação de cotação. E um ranking de solicitações por produto no ano, para eu ver quais produtos, né, eu estou recebendo mais solicitações de cotação. Tá? Então, esse é um exemplo de painel que pode ser montado aí com as solicitações
de cotação. Voltando aqui para o nosso guia, então esse painel foi criado com a tabela de solicitações de cotação, tá? Essa tabela, ela exibe uma linha para cada item da solicitação de cotação, tá? Então aqui, só acessar aqui a tela aqui de solicitação de cotação, eu vou ver que eu tenho uma solicitação e tenho itens da solicitação, né? A tabela lá no dashboard, ela exibe uma linha para cada item, tá? Da solicitação de cotação. Aí eu tenho todos os campos que eu vejo aqui na tela, né? Eles são exportados lá para a tabela. Tá? Então vejo campos do cabeçalho da solicitação, todos os campos estão listados aqui. Acho que não faz sentido a gente ler cada um desses campos. Vocês podem consultar aqui se vocês quiserem personalizar o relatório, ou então consultar diretamente lá na tabela de dados, né, no dashboard, e os itens da solicitação. Então aqui tem os campos também dos itens da solicitação, tá, apenas para consulta. Quais dimensões e variáveis-chave recomendamos analisar? Tá? Então, sempre quando você vai montar um relatório no dashboard, é interessante você analisar as dimensões e variáveis-chave. Tá? Então, quando eu vou analisar solicitações de cotação, pode ser interessante eu subdividir por essas dimensões aqui, olha, empresa, cliente. Aí, quando eu falo em cliente, eu posso falar do cliente especificamente, a classificação do cliente, o grupo do cliente, o CNAE principal do cliente, para saber qual é a atividade do cliente, o país, a UF, o município do cliente, qualquer informação relacionada ao cliente em si, né? O contato da solicitação, a data da abertura da solicitação, que foi usada ali como no nosso painel aqui como mês/ano da abertura, né, para acompanhar uma evolução mês/ano aqui das solicitações recebidas, o produto do item da solicitação e qualquer informação relacionada ao produto, né, código, descrição, tipo de produto, família de produto e grupo de produto, e o status. Tá? Então, essas são as dimensões que nós recomendamos avaliar, né, quando você está tratando de solicitação de cotação. E as variáveis, né? O que eu vou avaliar, né? Então, as sugestões são contagem de solicitação, para você saber quantas solicitações você recebeu, contagem de item de solicitação, para você saber quantos itens de solicitação você recebeu. Foi esse critério aqui que foi usado nesse painel. Aqui a gente está contando a quantidade de itens da solicitação nesse painel. Poderia também somar a quantidade do item na unidade de medida principal, seria uma outra variável, tá, que eu poderia usar. E eu poderia usar também o prazo de entrega, né, do item da solicitação, uma outra variável que eu poderia usar aqui para geração de relatórios. Tá? A tabela análise crítica da solicitação de cotação foi outra tabela utilizada aqui para montar esse painel, né? Eu utilizei a análise crítica para poder entender aqui esses motivos para reprovação na análise crítica aqui nesse painel. Tá? Então, essa tabela ela apresenta todos os itens da solicitação de cotação com análise crítica, e para os itens reprovados na análise crítica, ela exibe uma linha para cada motivo para reprovação informada na análise crítica. Lembrando que quando eu reprovo o item na análise crítica, eu posso informar um ou mais motivos, né, de reprovação. Por isso que pode ter mais de uma linha aqui de motivo de reprovação para um mesmo item, né, da solicitação de cotação. Aqui tem os campos, tá? Os campos do cabeçalho da solicitação, todos os campos que nós já vimos anteriormente. Aqui os campos dos itens da solicitação, todos os campos que nós já vimos anteriormente. A diferença aqui é que eu tenho aquelas perguntas, né? Que são feitas na análise crítica, se os requisitos foram definidos pelo cliente, e sua empresa tem capacidade de atender os requisitos, sua empresa vai apresentar uma proposta e o motivo para a reprovação na análise crítica. Tá? Então, quais dimensões variáveis-chave recomendamos analisar? Então, aqui as dimensões basicamente são as mesmas dimensões que foram apresentadas acima ali para a solicitação de cotação. A única dimensão adicional aqui seria o motivo, né? O motivo para a reprovação na análise crítica do item da solicitação, que foi uma dimensão que eu utilizei aqui para montar esse gráfico aqui, né? no nosso painel. E as variáveis, né? As variáveis seria, novamente, aqui a contagem de solicitações, contagem de itens de solicitação ou a soma de quantidade de item da solicitação.
Tá? Então, só uma ideia, tá? Se vocês forem montar relatórios com solicitações de cotação, vocês podem se basear nesse painel que foi criado para ter algumas ideias, ou você pode também, né, você pode analisar aqui o artigo e entender que as dimensões e variáveis que nós recomendamos analisar em solicitação de cotação, ok? Vamos falar agora sobre o painel de propostas comerciais, tá? Então, para montar um painel de propostas comerciais, recomendamos utilizar as tabelas propostas comerciais e rejeição de propostas comerciais. A gente tem aqui um painel também que nós criamos de exemplo aqui para a proposta comercial. Vamos dar uma olhada diretamente nesse painel. Aqui no painel de proposta comercial, nós trabalhamos aqui com o valor, né? O valor da proposta comercial. Tá? Então, aqui eu tenho o total de propostas criadas no ano, em valor, tá? R$ 24.801. O total de propostas que estão em elaboração, R$ 2.572 no ano, tá? Total de propostas aguardando liberação, aguardando envio, aqui está zerado. Total de propostas enviadas para o cliente que ainda não tiveram retorno do cliente, né, R$ 6.650. Total de propostas aceitas pelo cliente, 9.279. Total de propostas rejeitadas pelo cliente, R$ 6.300. Tá? Que o ideal até seria trocar aqui esse separador aqui para ponto, né? Tá com vírgula aqui, esse separador aqui de casa de milhar, né? Vou trocar depois aqui quando terminar o nosso treinamento. Tá? Então aqui eu tenho um gráfico em que eu acompanho o valor total de propostas, né, emitidas mês a mês no ano corrente, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? O valor total de propostas que foram emitidas subdividido pelo status da proposta. Aqui eu analiso os motivos de rejeição do item na proposta. Então, quando o cliente recusa, né, a minha proposta, eu tenho como registrar no sistema por que, né, que a proposta foi recusada. E é interessante eu acompanhar, né, esses motivos de rejeição, porque pode dar insights aí para a minha empresa entender por que eu não estou fechando, né, as propostas comerciais e pensar em ações para aumentar a taxa de aprovação, né, das minhas propostas comerciais, ok? E aqui embaixo eu coloquei 3 tabelas, ranking de propostas por cliente no ano, para eu entender que quais clientes estão demandando mais propostas, se eu estou enviando mais propostas, ranking de propostas por produto no ano, para entender quais produtos estão demandando mais proposta comercial aqui na minha empresa no ano, e ranking de propostas por representante no ano. É uma outra dimensão que pode ser avaliada aqui para entender qual representante que está demandando mais proposta comercial aí no ano. Tá? Um exemplo aí de painel, aqui em cima você pode colocar os campos de filtro que você quiser. Tá? Aqui normalmente a gente coloca as dimensões que são mais relevantes, né, para análise. Então, colocou aqui o cliente, contato, representante, vendedor, produto, porque aí se eu quiser avaliar isso aqui para um cliente específico, por exemplo, a cliente exemplo RJ, eu dou um OK aqui e aí o painel ele vai ser recalculado, só que agora considerando só esse cliente aqui. Então eu posso avaliar todos os indicadores, né, que tinham sido avaliados anteriormente, só que agora só considerando esse cliente aqui. Tá? Então bem interessante também utilizar esses filtros aqui no painel. Voltando aqui para o nosso artigo, então esse painel foi criado com base na tabela de propostas comerciais. Essa tabela apresenta uma linha para cada item da proposta comercial. Vou só acessar aqui a tela de proposta para a gente relembrar isso daí. Então aqui a tela de proposta, eu tenho itens da proposta, né, com seus valores. Então lá na tabela, cada linha da tabela é um item da proposta. Aqui nós temos os campos, então assim, basicamente todos os campos da proposta e do item são exportados lá para o dashboard. Então no cabeçalho da proposta eu tenho aqui a lista de campos, nos itens da proposta eu tenho aqui a lista de campos, aqui no artigo. Tá? E quais dimensões variáveis-chave recomendamos analisar? Tá? Então aqui,
segue mais ou menos ali as dimensões que foram apresentadas na solicitação de cotação, só que aqui eu tenho algumas dimensões a mais, né? Eu tenho mais algumas informações na proposta, como representante, o vendedor, a data de validade da proposta, o status específico da proposta. Geralmente as dimensões mais analisadas são cliente, né, e produto. Em todos os painéis que a gente monta, geralmente essas são as dimensões mais comuns assim de se analisar nos painéis. E quais variáveis, né? Você pode querer ali fazer uma contagem de propostas, para você ver quantas propostas você emitiu, uma contagem de itens de proposta também é possível, uma soma de quantidade de item da proposta, uma média de prazo de entrega do item da proposta e uma soma de valor total da proposta. Seja o valor total sem considerar ICMST e IPI, que é esse caso aqui, ou o valor total considerando ICMST e IPI, que é essa variável aqui, valor total NFE do item da proposta. Para montar esse painel aqui, que eu mostrei para vocês, eu utilizei essa variável aqui, olha, valor total com desconto do item da proposta, ok? Tabela de rejeição de propostas comerciais, né? Então, quando a proposta comercial não é aceita pelo cliente, eu informo, né, eu posso informar para o sistema a rejeição, ela fica com status rejeitada pelo cliente, e essa tabela aqui exporta, né, todos os itens da proposta que foram rejeitados, exibindo uma linha para cada motivo de rejeição informado no item da proposta. Lembrando que quando você rejeita a proposta, você pode informar um ou mais motivos, né, para rejeição daquele item da proposta. Em relação aos campos, né, os campos do cabeçalho são os mesmos apresentados ali para a proposta, e do item, né, são os mesmos ali apresentados nos itens da proposta. A diferença é que aqui eu vejo o motivo da rejeição do item da proposta. Quais dimensões e variáveis-chave analisar? As dimensões são as mesmas da proposta, tá? A única diferença é que eu tenho aqui mais uma dimensão que seria o motivo para rejeição do item da proposta. E as variáveis são as mesmas que foram sugeridas ali para a tabela de propostas comerciais. Então, com base nessa tabela aqui de motivos de rejeição da proposta, eu montei esse gráfico aqui para entender aqui os motivos mais comuns, né, de rejeição da proposta em termos de valor. Né? Então, se essas informações fossem reais, aqui eu estou vendo aqui que eu estou perdendo muita venda porque o meu custo do frete está acima do desejado. A maioria das minhas perdas aí minhas reprovações de proposta foram por conta desse motivo de rejeição. Ok? Avançando aqui, painel de pedidos de venda. Então, para montar painel de pedidos de venda, a recomendação é utilizar a tabela, pedidos de venda. Aqui a gente tem um exemplo aqui de painel que foi montado para analisar informações de pedido de venda. Então, aqui, novamente, focando em valor, tá, do pedido. Então, a total de pedidos emitidos no ano, em valor. Pedidos em carteira a faturar, 297.102, aqui, esse valor aqui é maior do que os pedidos emitidos no ano, porque eu tenho pedidos que foram emitidos no ano anterior, que ainda não foram entregues, né? Estão em carteira ainda, tá? Pedidos emitidos em 2019, que não foram entregues. Aí desses pedidos em carteira a faturar, eu tenho R$290 que estão aguardando liberação, 272.802 que estão liberados, e 24 mil que estão atendidos parcialmente, né? São os status ali dos pedidos de venda. Então aqui eu vejo um gráfico com valor total de pedidos emitidos por mês no ano atual, para entender aqui esse total de pedidos emitidos no ano, né? Mês a mês. Aqui eu subdividi os valores por status. E aqui eu tenho um outro gráfico focado no valor a faturar, né, de pedidos em carteira por mês barrando de entrega aqui, tá? Então aqui eu vejo que eu tenho alguns pedidos, né, que eu tinha que ter entregue aqui em janeiro de 2019, por exemplo, que eu não entreguei ainda
um valor até relevante, R$ 184 mil aí de pedidos que eu tinha que ter entregue em janeiro de 2019, que eu não entreguei ainda nessa base de treinamento. Então, essa é uma outra perspectiva para análise aqui, focando aí nos pedidos em carteira e subdividindo esses pedidos em carteira por status aqui também no painel. Aí aqui embaixo eu coloquei 3 tabelas, tá, de exemplo, focado aqui na análise do valor a faturar dos pedidos em carteira, tá? Então tem o valor a faturar de pedidos em carteira por cliente, então aqui um ranking. Então a maioria dos pedidos a faturar aqui é do cliente exemplo RJ, a grande maioria. Um ranking de valor a faturar de pedidos por unidade da federação, para eu saber de qual unidade da federação eu tenho mais valor a faturar nos meus pedidos de venda, seria uma outra perspectiva aqui de análise. E um ranking de valor a faturar de pedidos por produto, para eu ver aqui qual produto tem um valor maior, quais produtos tem um valor maior a faturar. Tá? Aqui também eu tenho os campos de filtro, tá? Então posso filtrar por cliente, unidade da federação, representante, vendedor, código de produto, qualquer dimensão ali que a gente tem relevante para análise pode ser inserida aqui como filtro aqui no painel. Tá? Então, se por exemplo eu quisesse olhar aqui só os pedidos de venda de um determinado produto, esse produto aqui, código PA01, o sistema recalcularia aqui o meu painel com todas as informações aqui sendo apresentado, só que agora só filtrando esse produto, PA001. Então, teria uma perspectiva aqui focada nesse produto aqui que eu filtrei. Ok? Voltando aqui para o nosso artigo, então, esse painel foi criado a partir da tabela de pedido de venda. A tabela de pedido de venda ela exibe uma linha para cada item de pedido de venda. E para criar relatórios com a tabela de pedido de venda, normalmente é importante ficar atento para utilizar um filtro interno, né, nos relatórios para excluir, né, os itens de pedido de venda com status cancelado. Tá? Então, todos esses relatórios aqui foram gerados excluindo os pedidos de venda cancelados, porque eu não queria considerar aqui os pedidos de venda cancelados. Tá? Eles só são exportados lá para a tabela, porque pode ser que você queira montar algum relatório para analisar pedidos de venda cancelados, por exemplo. Então é importante você ter esses dados lá no dashboard. Tá? Só lembrando, né, a tabela aqui de pedidos de venda, ela fica aqui na tela de pedidos de venda, eu tenho aqui os pedidos, né, e seus itens. Né? Então, são essas informações aqui de pedidos que são exportadas lá para o dashboard para tabela de pedidos de venda. Ok? Os campos, a maioria é autoexplicativa, a gente tem os campos do cabeçalho do pedido de venda, normalmente a gente exporta todos os campos, né? E os campos dos itens, né, do pedido de venda, então também normalmente a gente exporta todos os campos estão listados aqui no artigo. Quais dimensões e variáveis-chave recomendamos analisar? Então, segue um padrão parecido que a gente viu lá na proposta comercial. Então, você pode analisar por empresa, tipo de pedido, cliente, muito comum essa variável, representante, vendedor, contato, data de emissão do pedido, loja do pedido de venda, se esse pedido foi criado a partir de uma loja, né, na web, produto do item do pedido de venda e todas as características desse produto, a data de entrega do item de pedido de venda, que a gente levou em consideração para montar esse gráfico aqui, né, de valor a faturar por mês / ano de entrega, e o status do item do pedido de venda, ok? Variáveis que normalmente a gente recomenda utilizar, você pode fazer uma contagem de pedidos, uma contagem de itens de pedido, você pode querer analisar a soma da quantidade, né, dos itens de pedido. Você pode querer analisar o valor total dos pedidos, considerando o valor total somente dos produtos com desconto, ou o valor total da NFE, que aí aqui soma ICMS, ST, IPI, frete, seguro e outras despesas acessórias. Você pode analisar aqui o saldo a faturar, aqui é em quantidade, tá? Então tem um pedido lá um item de pedido que eu tenho que faturar 100 quilos, já faturei 60, meu saldo é 40 quilos. E posso também analisar pela perspectiva do valor a faturar,
né? Então tem um item de pedido no valor de R$ 10.000, eu já fiz um faturamento de R$ 6.000, então meu valor a faturar seria R$ 4.000, tá? Então posso analisar isso aqui somente com os produtos, valor dos produtos, menos desconto, ou o valor total a faturar da NFE, considerando aí IPI, ICMS-T e outras despesas acessórias, frete, seguro e outras despesas acessórias, ok? Então esse é o nosso painel aí de pedido de venda, um exemplo, né? Painel de faturamento. Então, para fazer um painel de faturamento, recomendamos utilizar a tabela documentos, estoque. Aqui a gente tem um exemplo de painel. Vou fechar aqui o painel aqui de pedido de venda. Então, um exemplo de painel de faturamento. Bom, vamos analisar o painel diretamente. Depois eu falo ali dos campos, das variáveis e dimensões. Então, aqui eu estou vendo o total de vendas no ano, em valor, R$ 8.534. Total de devoluções de venda no ano, R$ 544. Acho que é interessante trazer essa perspectiva das devoluções de venda aqui para um painel de faturamento. Aí eu calculei aqui minhas vendas líquidas no ano, que seriam as minhas vendas descontando as devoluções, R$ 7.990. Aí aqui eu trouxe uma perspectiva aqui também no mês, tá? Que geralmente vendas tem um acompanhamento mensal, né? Então eu trouxe aqui alguns indicadores em que eu acompanho as vendas no mês atual, né? 5.194, seria em maio agora, né? E comparando com o mês anterior, abril, tá? Então estou tendo um crescimento aqui em relação a abril aqui das minhas vendas no mês. Devoluções de venda no mês, tá? No mês atual e comparando com o mês anterior, e vendas líquidas no mês atual, comparando com o mês anterior, essas vendas líquidas aqui abatendo as devoluções, ok? Aqui, ó, nesse gráfico aqui, eu criei um gráfico com as vendas líquidas, né, descontando as devoluções por mês barra ano, para eu poder acompanhar isso aqui por mês, né? Como é que está a evolução das minhas vendas descontando as devoluções, aqui subdividindo por unidade da federação. Achei interessante subdividir aqui por UF, tá? do cliente, para eu ver como é que as minhas vendas estão distribuídas pelas UFs, né? do Brasil, pelos estados do Brasil. Aqui um relatório focado em analisar as causas das devoluções de venda no ano, né? Que é interessante, devolução de venda é uma coisa não desejável, né? Então é interessante a gente analisar as causas, né, dessas devoluções. Tá, que eu consigo enxergar as principais causas, né, da devolução, no caso aqui é produto danificado, aqui minha principal causa, ok? Aqui embaixo eu criei 3 tabelas, ó, tudo focado nas vendas líquidas, né, descontando devoluções. Então, vendas líquidas por cliente no ano, para eu enxergar aqui quais clientes que eu estou vendendo mais, né, um ranking aqui. Vendas líquidas por unidade da federação no ano, para enxergar aqui para quais unidades da federação eu estou vendendo mais. Aqui faltou aqui classificar aqui em ordem crescente, tá? Pela unidade da federação. Quando eu monto aqui essa tabela dinâmica, eu posso fazer essa classificação aqui. Se eu mudar a classificação lá, ele vai alterar aqui no painel. Depois eu faço isso aqui. E vendas líquidas por produto no ano, tá? Para eu ver aqui essas vendas subdivididas aqui por produto. Tá? Então, um exemplo aí de painel de vendas, aí novamente aqui nos filtros também eu posso colocar os filtros que eu achar mais relevante aqui, né? Se eu quiser avaliar aqui as vendas no ano para um determinado cliente, por exemplo, eu filtro aqui para um ou mais, né? Posso filtrar um ou mais aqui. Ou filtrar aqui o cliente exemplo RJ, e aí ele vai recalcular aqui todas as variáveis do painel, só que agora focando aí somente nesse cliente aqui. Tá? Então, posso analisar aí a perspectiva desse cliente aqui individualmente, quando eu faço aqui esse filtro, ok? Então tá, para montar esse painel, eu usei a tabela documentos estoque, ok? Essa tabela aqui, ela traz todos os itens de documento de saída, entrada,
venda de serviço e compra de serviço, tá? Se você fizer prestação de serviço ou comprar serviço também, você pode registrar no sistema, e aí esses documentos de venda e compra de serviço também são exibidos nessa tabela, e o sistema exibe uma linha para cada item do documento, tá? Então, só para lembrar, para a gente fazer o faturamento no sistema, né? A gente gerou um documento de saída, né, para o pedido de venda, e aí cada documento de saída tem itens, né? Então, esses itens aqui do documento de saída que são exibidos lá nessa tabela aqui de documentos de estoque. Para fazer um painel de faturamento, recomendamos analisar os documentos de estoque com essas seguintes naturezas aqui, olha, venda e devolução de venda. Tá? A gente tem campos lá na tabela que permitem identificar essa natureza do documento estoque. Então, são esses dois campos aqui, olha, a natureza do tipo de movimentação do item e classificação da natureza de evolução do item. Então, para fazer relatório com a natureza venda, é só filtrar natureza do tipo de movimentação igual a venda. Para fazer relatório com a natureza devolução de venda, é só filtrar a natureza devolução e a classificação da natureza devolução, venda. Ok? Então, foi isso que foi feito aqui quando eu montei esse painel. Para calcular esse valor de vendas líquidas, né, no ano, tá? Eu fiz uma fórmula no painel. Agora a gente vai ver um caso real aí de fórmula. A gente aprendeu no último treinamento como fazer fórmula, né, no dashboard. Então, fiz uma coluna de fórmula simples que eu chamei aqui, olha, de valor total das vendas, descontando as devoluções, mais ou menos. Tá? Então, nessa minha coluna de fórmula, os itens com natureza venda terão valor positivo e os itens com natureza devolução de venda terão valor negativo. E os demais itens, que não são nem venda nem devolução de venda, terão valor zero. Tá? Então, coloquei aqui um print, só para vocês entenderem como você pode montar fórmulas lá no dashboard. Botei um print aqui de como eu montei essa fórmula no dashboard, tá? Para criar essa coluna. E aí, esses relatórios aqui focados aqui em vendas líquidas, né, foram criados com base nessa coluna de fórmula que eu criei. Ok? Bom, vamos entender os campos agora. Então, essa tabela de documentos, ela tem muitos campos, tá? Todos os campos que tem lá no documento de saída, eles são exportados. Então, tem campos de informações gerais do documento, informações da NFE do documento, dados gerais do documento de venda, compra-serviço, quando é um documento de venda ou compra de serviço, itens do documento, as informações principais do item do documento, informações de lote, série, estoque, custo do item de documento. A gente vai ver isso mais à frente lá nos treinamentos de estoque. Informações adicionais do item do documento, tributos do item do documento. Então, a gente exporta todos os campos tributários. Você pode querer montar algum relatório com foco em alguma análise tributária, tá? de CMS, IPI, PIS ou COFINS. Então, todos os campos de CMS do documento são exportados, todos os campos de IPI do item do documento são exportados, todos os campos de PIS e COFINS do item do documento também são exportados. Campos específicos de devolução, né? Por exemplo, a causa da devolução, campos relacionados a pedido de compra vinculado ao documento, quando é um documento de entrada que está vinculado a um pedido de compra, ou pedido de venda vinculado ao documento, quando é um documento de saída vinculado a um pedido de venda, informações adicionais do documento de saída, e é isso, tá? São muitos campos, vocês não precisam se preocupar, eu só quis aqui listar todos os campos, para vocês terem uma documentação aqui dos campos, tá? Acho que o principal é entender isso aqui, olha, quais dimensões e variáveis-chave recomendamos analisar. Então, num painel de faturamento, normalmente as dimensões chave são empresa, cliente do documento, representante, vendedor, data de emissão do documento ou data de saída do documento, data de emissão da NFE, o status da NFE, se você quiser analisar ali NFEs autorizadas, canceladas, denegadas,
a causa da devolução, quando você estiver analisando devoluções de venda, a data, hora da movimentação de estoque, se você quiser focar ali a análise em movimentações de estoque, o produto do item no documento e seus atributos, né? Tipo, família, grupo e etc. E as variáveis, né? Então, você pode contar documentos, você pode contar itens de documento, você pode somar quantidade do item do documento. O mais comum é trabalhar com valores, né? Então, você pode somar valores de documento, considerando só aqui o valor dos produtos com desconto ou considerando o valor total da NFE, aí adicionando IPI, CMST, frete, seguro e outras despesas acessórias. Posso também analisar aqui o custo total da movimentação de estoque. Quando você faz uma venda, o sistema calcula o custo daquela venda, você pode analisar aqui. Nessa tabela tem essa informação. Peso bruto total do item do documento. Se você quiser montar os seus relatórios com base em peso, né, quantos quilos eu vendi, né, de produto. Em alguns negócios faz sentido isso, né, quando os produtos vendidos todos podem ser vamos dizer assim, quantificados em quilos, né, faz sentido para o negócio quantificar em quilos. E o valor total das vendas descontando as devoluções, né, foi um exemplo aqui de fórmula que eu criei e que se tornou uma variável aqui que eu pude utilizar aí no meu relatório. Ok? E aí, por fim, a gente tem um painel de comissões de venda. Tá? Então, para montar painel de comissões de venda, se você trabalhar ali com comissões de venda na área de vendas e faturamento, você pode querer montar um painel para analisar as suas comissões de venda. Aqui está um exemplo aqui de painel que foi montado, com foco aí na análise de comissões de venda. Lembrando aqui que as comissões de venda, né, lá na tela de registro de comissão, a gente viu isso no nosso treinamento de comissão de venda. Eu vejo aqui todos os registros de comissão de venda que foram gerados, a pessoa comissionada, o valor da comissão, se essa comissão já foi paga ou não, né, o saldo a pagar da comissão. Então, estou analisando isso aqui nesse relatório. Tá? Então, olha, comissões de venda registradas no ano em valor, R$ 263. Comissões liberadas para pagamento no ano, R$ 135. Comissões pagas no ano, R$ 2.667 foram pagos de comissão no ano. E total de comissões a pagar, R$ 28.335. Aqui nesse painel, esse total de comissões a pagar está maior aqui do que as comissões registradas no ano, porque eu tenho comissões que foram registradas no ano anterior e que não foram pagas ainda, que estão aparecendo aqui no total de comissões a pagar. Tá? Aqui um gráfico com valor total de comissões por mês, /ano, no ano atual, tá? Para eu entender aqui como essas comissões registradas no ano se distribuíram aqui mês a mês, né? Esses R$ 263 aqui, separado aqui por pessoa comissionada, que pode ser meus representantes, meus vendedores, né? Um gráfico aqui analisando o valor pago de comissões por mês /ano de pagamento. Aqui eu estou estratificando essa informação aqui, né, das comissões pagas no ano de R$ 2.667. E aí estou estratificando isso aqui por pessoa também comissionada, tá? Aqui no gráfico, mês /ano e pessoa comissionada. E aí criei 3 tabelas dinâmicas aqui embaixo. Comissões registradas por pessoa no ano, para eu ver aqui quais pessoas estão... eu estou tendo mais registro de comissão no ano, um ranking. Comissões pagas por pessoa no ano, para eu ver quais pessoas que eu estou pagando mais comissão no ano, um ranking também. E total de comissões a pagar por pessoa, para eu ver aqui um ranking, né, de total de comissões a pagar por pessoa. Normalmente aqui a dimensão chave, né, para avaliar aqui nos relatórios de comissões é a própria pessoa, né, comissionada. E aqui com o filtro aqui no relatório eu posso filtrar aqui, olha, eu quero ver uma determinada pessoa aqui comissionada. Por exemplo, o meu representante SP. Eu quero ver aqui uma análise focada aqui no meu representante SP. Né? Então o sistema calcula aqui todos os dados, né, de comissões aqui do relatório com esse filtro aí que foi feito aqui pelo representante
SP, ok? Voltando aqui para o artigo, então esse painel ele foi criado com base na tabela de comissões de venda, tá? E essa tabela apresenta todos os registros de comissão de venda. Então, aqui tem os campos, tá? Dessa tabela. Normalmente o nome do campo aqui é autoexplicativo, então só uma documentação aqui dos campos, do registro de comissão e da conta a receber, que esse registro de comissão tá vinculado. E aí, quais são as dimensões variáveis-chave que nós recomendamos analisar? Então, dimensões, você pode analisar por tipo de comissão, data do registro, status do pagamento, data do último pagamento, registro de comissão, pessoa comissionada, pessoa da conta a receber vinculada ao registro de comissão, data de vencimento da conta a receber, data do recebimento que baixou a conta a receber, enfim, são as dimensões aqui chave. E variáveis-chave, normalmente você vai fazer análise aqui pelo próprio valor da comissão, uma soma do valor da comissão, uma soma de valor liberado para pagamento, ou uma soma de valor de comissão pago, ou uma soma de saldo a pagar do registro de comissão. Aqui no nosso painel a gente utilizou todas essas variáveis aí, tá? Valor de comissão aqui, valor liberado para pagamento, que é essa outra variável aqui. A gente usou também o valor de comissão pago aqui, nesse quadrinho aqui, e o valor, o saldo a pagar, né, a gente usou aqui nesse quadrinho aqui total de comissões a pagar, tá? Então, eu apresentei esse artigo aqui mais para vocês terem uma visão mais prática, né, dos relatórios, né, que podem ser criados com informações de vendas e faturamento. Esses relatórios vocês podem analisar, eles estão abertos aqui para vocês, tá? Se vocês clicarem aqui nesses links, vocês vão conseguir analisar esses relatórios. Aí seria interessante se vocês quiserem dar um feedback aí para mim, assim, olha, estou analisando aqui o relatório, senti falta aqui dessa informação, ou não entendi essa parte aqui, porque aí a gente pode, ao longo aí do nosso programa de treinamento, fazer melhorias aqui nesses relatórios aqui, tá? Na medida que vocês forem dando feedback. Lembrando que esses relatórios eles podem ser customizados, né, para a sua empresa, tá? Então isso aqui são exemplos, né, para inspirar aí a sua empresa a criar os próprios relatórios. Uma informação importante, né, na criação da base do dashboard, né, que no último treinamento a gente solicitou para vocês enviarem um e-mail para o suporte@nomos, né, para criar essa base. Se vocês quiserem aguardar, né, o término do programa de treinamento de todas as nossas aulas para criar essa base, vocês podem solicitar para que o suporte crie a base de vocês, clonando essa base aqui que está sendo criada, tá? Aqui para o programa de treinamento. Então, se a base de vocês for criada clonando essa base aqui, todos esses relatórios que eu estou apresentando aqui ao longo do nosso programa de treinamento já vão vir criados na base de vocês, e aí vocês podem entrar nesses relatórios e modificar do jeito que vocês quiserem, ou então usar do jeito que está aqui, os relatórios, tá? Então essa é mais uma facilidade aí que a gente pensou aí para as empresas que estão participando do programa. Se quiser esperar, pode criar a base já com todos os relatórios que nós vamos desenvolver ao longo do programa de treinamento. Então, por isso que é interessante dar feedback, tá? Porque a gente pode melhorar aqui esses painéis com feedback de vocês, e eu acredito que isso também não vai atrapalhar o avanço do projeto de implantação nas empresas, porque geralmente a análise dos relatórios é algo que é feito depois que você já colocou o sistema em operação, né? Normalmente o foco inicial do projeto de implantação é colocar o sistema para rodar, né? Colocar o sistema para operar. Então, lá em vendas e faturamento, eu vou colocar a minha equipe para criar proposta, pedido, faturar no sistema. No processo de compras e recebimento, eu vou colocar a minha equipe para criar solicitação de compra, cotação de compra, pedido de compra, documento de entrada no sistema. Aí depois, num segundo momento, depois que a coisa estiver fluindo, né, redondo, né, o processo operacional em si no sistema, que eu vou focar nos relatórios, né? Então, acredito que
dá tempo aí de vocês avançarem na implantação, colocar o sistema para rodar nos módulos que nós estamos fazendo os treinamentos, e aí depois colocarem para rodar, vocês podem pedir para o suporte criar essa base do dashboard já com esses relatórios que foram criados ao longo do programa de treinamento.